Olá, pessoal! Hoje vou falar sobre duas bonecas que, graças ao cinema, se tornaram muito famosas e são conhecidas pela maioria de nós. Chuck, cujos filmes são verdadeiros cultos do cinema dos anos 80, e Annabelle, com produções cinematográficas mais recentes como The Conjuring e o filme homônimo Annabelle. Exatamente. Pois bem, o que talvez nem todos saibam é que os filmes em questão são inspirados em histórias reais. Provavelmente vocês já sabiam disso em relação a Annabelle, mas poucos sabem que até mesmo Chuck é inspirado em um fato que, para muitos, é irreal. Então, aqui está a verdadeira história de Annabelle e Chuck, as bonecas diabólicas. Como dissemos, Chuck é a boneca protagonista de uma série de filmes dos anos 80 que obtiveram um sucesso incrível em sua época. A história que inspirou o primeiro filme em que Chuck aparece ocorreu na Flórida no início do século XX. Uma mulher, acusada de praticar bruxaria, fez uma boneca que deu a um menino, Robert Eugene Otto. O pequeno batizou a boneca com seu próprio nome, portanto, o verdadeiro nome de Chuck seria Robert, de fato. Desde o início, os pais notaram que o filho mantinha longas conversas com a boneca, o que não os preocupou excessivamente. Em muitos casos, uma criança fala com seus brinquedos, é fruto de sua imaginação, se não fosse por um dia. Os vizinhos da família começaram a dizer que em diversas ocasiões viram a boneca observando-os da janela. Alguém também disse que ela movia o braço como se quisesse cumprimentá-los. Poucos dias depois, os pais começaram a ouvir durante a noite risadas diferentes das do seu filho. Em breve, a casa começou a ser o cenário de acontecimentos ainda mais estranhos. Objetos que se moviam sozinhos, brinquedos encontrados e quebrados, e outras bonecas mutiladas sem explicação lógica. Desejando se livrar da boneca de uma vez por todas, tentaram convencer Robert a jogá-la fora, mas o menino sempre se recusou a fazer isso. Robert Eugenotto morreu em 1972 e sua casa passou a ser propriedade de uma família com uma menina de 10 anos. Um dia, enquanto brincava no sótão, ela encontrou o boneco e pediu aos pais para poder ficar com ele. Bem, no dia seguinte, a menina, aterrorizada, disse que a boneca havia se movido e que, aparentemente, tentou atacá-la. Os pais, particularmente sensíveis a temas paranormais, doaram a boneca para o Museu Key West, na Flórida, onde ainda hoje é guardada. Disse que durante a noite o museu é o cenário de fatos inexplicáveis e que muitos dos guardas noturnos tenham deixado o seu posto de trabalho por medo. Talvez seja apenas uma crença popular, mas isso não tira o fato de que o filme é baseado em algo que por muito tempo foi considerado real. A de Annabelle, por outro lado, é a história contada por Ed e Lauren Warren, dois investigadores de fenômenos paranormais que ajudaram duas jovens estudantes de enfermagem a se livrarem da boneca. Nos anos 70, a boneca da versão cinematográfica mantém apenas um ponto em comum com a real, ou seja, o nome. De fato, ela realmente se chama Annabelle, no entanto, sua aparência é diferente. É uma boneca de pano que retrata um personagem criado por Johnny Grell para uma série de livros infantis chamada Raggedy Ann. Como estávamos dizendo, os Koenig Warren fundaram a Associação de Investigação Psíquica da Nova Inglaterra em 1950 e no mesmo período abriram em sua casa em Connecticut um museu do ocultismo, onde ainda hoje é conservada a boneca. A história de Annabelle remonta a 1970, quando uma mãe a comprou para presentear sua filha, Donna, que estudava para se tornar enfermeira e vivia com outras duas meninas. A boneca logo se tornou parte da decoração do seu quarto, até que começaram os estranhos eventos que a têm como protagonista. A boneca de Donna se movia sozinha. No início era difícil notar que ela se movia, mas em pouco tempo esses movimentos se tornaram cada vez mais evidentes. Por exemplo, se a deixasse num canto do quarto, poderia encontrá-la em cima da cama com as pernas ou os braços cruzados. Outras vezes a boneca era deixada no quarto e encontrada na cozinha ou encostada em uma parede do corredor.
Se isso não fosse suficiente para dar arrepios, logo Donna e sua amiga Andy começaram a encontrar mensagens em casa onde alguém pedia ajuda. Ambas tentavam encontrar uma explicação lógica para o fato, mas os eventos não cessaram até o dia em que notaram algo verdadeiramente inexplicável e aterrorizante. Annabelle não apenas se moveu, mas suas mãos e peito estavam manchados de sangue. Eles contataram imediatamente uma médium que disse que Annabelle estava possuída pelo espírito de uma menina de 7 anos, que foi encontrada morta dentro da casa onde eles viviam. A única coisa que o espírito queria era ser adotado e amado. No entanto, foram os cônjuges G. Warren que refutaram essa hipótese e afirmaram que a boneca não estava possuída pelo espírito de uma menina, mas por algo mais poderoso, um espírito maligno. Um dos amigos das meninas, Lou, pediu então para se livrarem dela. Naquela mesma noite, o rapaz acordou de um pesadelo incapaz de se mover e viu a boneca primeiro aos pés da sua cama e depois subindo pelo seu corpo tentando estrangulá-lo. Quando acordou no dia seguinte, jurou que não tinha sido um sonho e decidiu se livrar da boneca ele mesmo. Porém, antes que pudesse fazê-lo, foi vítima de outro fato inexplicável. Enquanto estava na casa de Andy, começou a ouvir ruídos estranhos vindos do quarto da amiga. Entrou para verificar e encontrou Annabelle sentada na cama. Ao se aproximar mais, jurou ter sentido uma presença atrás dele, para então ser acometido por uma forte dor no peito. Depois de verificar com surpresa, percebeu que tinha o peito arranhado, que havia sido realmente atacado por algo ou alguém. Nesse ponto, eles chamaram os Warren, que pediram a ajuda de um exorcista, e para evitar qualquer incidente adicional, decidiram tomar posse de Annabelle e levá-la para o seu museu. Ed e Lorraine também afirmaram que nos primeiros dias Annabelle foi protagonista de acontecimentos realmente inexplicáveis em sua casa, até que ela foi trancada em uma vitrine e a partir desse momento os fenômenos paranormais diminuíram. De qualquer forma, a crença popular fala de outros incidentes que teriam ocorrido nos anos seguintes, especialmente de pessoas que visitaram o museu e zombaram de Annabelle, em particular Jason Bradford, um padre que desafiou Annabelle dizendo que uma boneca não poderia machucar ninguém e que o mesmo, após a visita, teve um acidente de carro que quase lhe custou a vida. É possível que essas duas histórias sejam apenas lendas, mas acredito que em toda lenda há um fundo de verdade. Quem me segue há algum tempo sabe que tendo a ser muito cético sobre esses fatos e que na impossibilidade de obter provas concretas, sempre prefiro não me comprometer demais. Mas e vocês? O que pensam dessas histórias? Vocês as conheciam? Quanto há de verdade nessas histórias? Deixem-me saber nos comentários. Antes de terminar, quero informar que se este vídeo atingir 10.000 curtidas, prepararei outro no futuro, dedicado a algum outro objeto amaldiçoado, ou talvez a uma boneca que vocês ainda não conhecem. Se gostarem do assunto, não se esqueçam de deixar o seu like. Se gostou do vídeo, inscreva-se no canal, deixe um like ou compartilhe com seus amigos. Um abraço e até o próximo vídeo do Inexplicável.